Hoje de manhã, que invasão boa. Ficamos muito felizes, estamos juntos estudando a palavra e estudamos muito o que significa ser um homem bíblico e como é importante que as nossas igrejas tem muitos homens bíblicos, homens fortes, e que todos os nossos cultos têm esse mesmo som quando estamos cantando, que todos os homens estão cantando assim. É uma coisa muito, muito bonita e muito importante para o bem-estar da igreja do Reino de Deus. Também isso acho que é a minha última vez de ficar aqui falando. Então quero agradecer à Igreja Presbiteriana em Aracaju pelo convite, pela oportunidade de estar juntos com todos os irmãos aqui. Foi um grande privilégio, muito, muito edificante. E mais uma vez tem todas essas coisas na nossa mente. Eu estou pensando sempre na minha família, o que eu vou fazer agora. Até ouvindo minhas próprias palavras, estudos, sempre a gente tem que lembrar e voltar e tentar aplicar o que estamos ouvindo. Eu fico muito feliz com todas as conversas que tive aqui ouvindo dos irmãos e sobre as mesmas lutas e todos nós queremos a mesma coisa, que é a glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando, mas é uma luta e que bom ficar aqui olhando e conhecendo os outros soldados na mesma batalha. E eu sei agora, é muito bom saber que, a gente pode confiar uns aos outros. E se tem batalha, os irmãos lá são capazes, são fortes e podemos confiar que eles vão cuidar. Eu posso ajudar se for necessário, mas essa ideia é muito importante, especialmente nesses dias de reforma e trabalho aqui no Brasil. Que Deus então abençoe esta conferência também, quando está sendo aplicada nas nossas igrejas. Eu falei sobre uma luta, uma guerra. Pastor Kennedy ontem falou sobre uma guerra cósmica. E essas não são apenas palavras dos homens para um retiro dos homens, mas são palavras da Bíblia. E todos nós temos de entender isso. E é por causa dessa guerra que precisamos de homens fortes na igreja. E vemos, por exemplo, em 1 Pedro 5, versículo 8, lemos o diabo. Isso não pode ser recado ainda. É muito cedo, hein? Desculpa. 1 Pedro 5, versículo 8, que diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Apocalipse 12 diz que o dragão fica irado com a mulher. Ele foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O diabo está querendo destruir, devorar homens fortes, aqueles que guardam os mandamentos. Não estão abrindo mão aos mandamentos, aos que estão guardando. Então, estamos numa luta, uma guerra cósmica. E o tamanho da guerra é claro de Efésios capítulo 6. Aquela passagem que é bem conhecida. Eu vou ler essa passagem, acho que é importante entender Efésios 6, 10 até 20. Por trás de todo o nosso falar sobre luta, sobre briga, sobre competição. Efésios 6, versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis,
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a igreja tem que ser pronto para lutar. E como já ouvimos muitas vezes, nesses dias, os homens são os naturais nesta área. Desde criança, o homem, esse menino, já está pensando em lutar em guerra e conquistar, vencer. O homem já está pensando de forma bem em competição. Ele não gosta de perder. Então, os homens são naturais, em verdade. Lemos muitas vezes, e Paulo fala sobre que ele está pelejando pela fé. Ele fala a mesma coisa ao Timóteo, 1 Timóteo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Que todos os pais estejam falando isso ao seu filho. Ó, meu filho, combate firmado o bom combate. Jesus Cristo, si mesmo, ele disse em Apocalipse 2, versículo 16, Apocalipse 2, 16, ele fala, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, que é, claro, a palavra de Deus. Então tem mais textos, a gente pode até olhar o Antigo Testamento, mas a Bíblia fala muito sobre a necessidade de pelejar, lutar pela fé. Embora Cristo tenha a vitória, embora ele já venceu, ele já é entronizado no trono nos céus, embora ele tenha todas as nações debaixo dele, tem ainda estes bosões de resistência, ainda tem rebeldia no mundo e também nos nossos próprios corações. Ainda há uma luta. E enquanto os pais estejam pelejando e lutando contra o mundo e contra o diabo e contra a sua própria natureza pecaminosa, eles devem estar ensinando seus filhos como lutar, como brigar, como lutar contra os inimigos. E é interessante, então, colocar competição e esportes dentro deste contexto, porque a luta há uma ligação. E não tem sentido seu pai estar ensinando seu filho a jogar futebol com regras diferentes, com ideias diferentes do que o pai que está ensinando seu filho a lutar
contra o inimigo e pecado. As coisas estão juntas. Em verdade, essa guerra cósmica está por trás da guerra física e por trás também toda a competição, todos os esportes. A gente pode pensar nos mesmos princípios e podemos até aplicar ao jogo de futebol entre alguns meninos. Interessante, Juízes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Juízes, capítulo 3, 1 e 2. Está falando sobre a conquista da terra prometida, depois da morte de Josué, e que algumas nações que os israelitas não conseguiram destruir. Então, lemos em Juízes capítulo 3, são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Interessante que a Bíblia diz que é importante que também as gerações que não sabiam da guerra tinham também de aprender guerra. Por que Deus achou isso importante? Porque essa experiência é importante. Porque foi necessário saber pelejar, lutar. Porque essa guerra física nos prepara para a guerra cósmica. E, em verdade, é a mesma guerra. Então, nessa categoria, a gente vai considerar competições, até a necessidade, de vez em quando, brigar. Mas vamos pensar, em primeiro lugar, sobre soldados. Meninos podem pensar também quais as características de um bom soldado. Se você, imperador, rei, tinha de escolher soldados, qual tipo de homem queria? E a resposta a esta pergunta vai determinar a forma de jogar futebol, ou basquete, qualquer esporte. Qual tipo de soldado queremos? Estou pausando, vocês podem imaginar algumas coisas, eu vou fazer algumas sugestões, a gente pode até continuar a falar sobre isso. Eu acho que, em primeiro lugar, o soldado deve entender o seu ofício, o seu papel. Se seja capitão, ele tem um papel diferente do que outro soldado. Se seja um médico do exército, não vai fazer a mesma coisa do que o homem que está dirigindo o jipe, os carros. Desculpe, não sou soldado real. No reino de Deus, a mesma coisa. Na guerra cósmica contra os potestades e principados, contra mesmo o diabo, todos têm um papel, mas nem todos têm o mesmo papel. E aqui a gente até pode pensar na diferença entre homem, mulher, criança. Todos têm papel, sim, mas nem todos têm o mesmo papel. Então, se estamos vendo o homem está no campo das mulheres e não está fazendo o que o homem daquela igreja deve fazer, há um problema. Vai ser mais difícil para os outros homens. Mesma coisa com as mulheres e com as crianças. Até pode atrapalhar a guerra. Líderes na casa vão guiar. E a todas as coisas que acabamos de ouvir nesses dias devem ser aplicadas na guerra. Temos de saber nosso papel, nosso ofício. Também, em segundo lugar, temos de entender quem é o nosso superior. A ordem é importante. Tem que entender quem
é o seu superior. Na guerra do reino de Deus é a mesma coisa. Esta batalha é a batalha que vem de Deus, é uma consequência das coisas que Deus está fazendo na terra. A gente tem que perguntar se esta batalha tem a ver com a palavra de Deus, que seja Ele está falando. Então, eu estou obrigado a pelejar, lutar por esta verdade, porque meu superior, que falou na Bíblia, está deixando muito claro. Ao mesmo tempo, isso quer dizer que o homem não tem que lutar pelas coisas que não se acham na Bíblia. E muitas vezes as igrejas gastam muito energia defendendo, protegendo, promovendo tudo isso, as coisas que bem, nem a Bíblia é muito claro, ou talvez não fala nada sobre isso. Quantas vezes ficamos lutando e gastando toda a energia decidindo a cor do prédio da igreja, sobre onde a pessoa deve assentar-se e tudo isso, sobre, vamos dizer, até esse acampamento, e ficamos nos gastando, falando sobre coisas que não são necessariamente do superior. A gente tem que avaliar se a luta é a luta de Deus, no reino de Deus. Isso tanto na igreja como na casa. Os pais sabem que tem que escolher as suas batalhas, a expressão é essa, e defendendo e só impondo a sua opinião sobre algo que não é necessariamente da palavra de Deus, não é muito bom para a família, nem para a criança, nem para o pai. Então, junto com isso, a gente tem que entender quem é o superior, tem que ser a Bíblia, e a gente tem que entender o desejo dele. Então, aquele que está lutando numa guerra física tem que ter o mesmo alvo do que o rei do país para o qual está lutando, a mesma ideia do que o capitão. Então, se o capitão quer que toda a tropa está indo para aquela região lá, porque lá temos uma forma de atacar o inimigo de forma mais fácil, todo mundo tem que pensar a mesma coisa, tem que entender a razão, o motivo, tem que querer fazer a mesma coisa. E se agora alguns soldados estão andando com a tropa porque já tem muito coqueiro, eles já estão imaginando que seria bom beber um pouco de água de coco, e isso vai causar muita dificuldade. Então, na luta, queremos homens que entendem a palavra de Deus, entendem o alvo, entendem a direção da igreja. Então, homens que estudam, que sabem ler, que sabem ouvir, que prestam atenção, são homens que precisamos criar na igreja e também na casa. Outra coisa, um soldado vai obedecer a palavra do seu superior sem vacilar, sem questionar, sem duvidar, porque de vez em quando tem um soldado que não entende por que a gente tem que ir para as coqueiras. Mas ele tem que ser disposto a ir, porque a palavra falou. Os homens, muitas vezes, queremos entender, mas de vez em quando chega a palavra e temos de dizer, eu não entendo. Isso é muito difícil. Mas a palavra fala, então vou fazer. Isso é coragem do homem, isso é um soldado que vai ajudar a igreja. Quando Deus fala, a gente quer obedecer. Então, até quando achamos talvez um pouco radical, um pouco diferente do que as outras igrejas ao nosso redor. Eu conheço um cristão que se chama cristão, ele sempre trabalha no domingo, e ele vai para os céus ou não? E pessoas falam assim, isso é a pergunta errada. Não sei o que vai acontecer. Eu sei que a palavra fala que um dia de descanso, eu não vou trabalhar, talvez vou perder dinheiro, eu não entendo, porque Deus quer isso para mim. Soldado vai obedecer, sem questionar, sem duvidar, sem vacilar, sem ficar olhando, mas veja, a outra tropa tem outro jeito de fazer. Para nós não importa. E
Por quê? Por que queremos obedecer? Porque entendemos que há uma causa maior. O soldado na guerra sabe que ele está servindo o país, não apenas seus próprios confortos, sua própria vida. Sim, faz parte, porque ele faz parte do país. Mas o soldado vai se sacrificar para o bem do seu país. E esta causa maior é mais importante do que sua própria vida. No reino de Deus é a mesma coisa. Não fazemos nada para nosso próprio bem, mas fazemos tudo para a glória de Deus. Isso não apenas aplica aos pastores, onde é um pouco mais, de vez em quando, mais claro veio, porque eles estão mudando-se para qualquer canto, conforme o chamado de Deus. Mas todos nós, fazendo o nosso trabalho, nós não estamos fazendo para nós mesmos, mas para essa causa maior, que é o reino de Deus. Paulo fala sobre isso, por exemplo, quando ele fala sobre trabalho. Ele não disse trabalho para que você possa ter uma casa muito bonita, mas ele está pensando na guerra cósmica, quando ele disse em Efésios 4:28, trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, qualquer pessoa tem que pensar nisso. Estamos fazendo isso por quê? E, finalmente, o homem nesta guerra tem que ser criativo, tem que ter coragem, pensar em como usar os seus dons para o bem do reino do rei. Em primeiro lugar, do país. Então, assim, estamos vendo que temos de ir para aquelas coqueiras para atacar. E um homem pode dizer, rapaz, tem uma ladeira, vamos fazer um carro com muita roda, e todo mundo pode subir ao mesmo tempo. E então o homem vai ficar pensando como obedecer e ajudar a usar os seus dons para o alvo. E também no reino de Deus, vocês homens têm dons específicos, vocês sabem, sempre têm desejo de melhorar as coisas. Você sempre está avaliando como você pode chegar e assim pode até aplicar estas coisas. Eu sei que tem muita gente que vai usar essa forma de falar para parar as coisas, porque eles não têm coragem. Então, não estou falando sobre isso. Estou dizendo que vamos, sim, e qual é a estratégia melhor? Homens na igreja têm que usar os seus dons naturais nestas áreas. Interessante que isso realmente define o homem, ele sempre quer pensar na solução. E as mulheres que estão aqui hoje, de vez em quando, eles ficam, mas eu não quero solução, eu só quero compartilhar o que é problema. Tá? Homem, não, mas só faça isso, faça isso. Isso já aconteceu no meu casamento algumas vezes, minha esposa está falando sobre dificuldade, eu já estou pensando na solução. Mas ela disse, bom, a gente pode chegar à solução, mas deixe-me falar um pouquinho para que eu possa pensar e podemos compartilhar essas ideias. Então, essa coisa na igreja, se achamos que vida é só sobre esta forma de conversar e falar, e que a igreja é só sobre os que falam e conversam, a gente não vai ser bons soldados. Isso é importante entender. Agora, podemos imaginar outras coisas, mas eu quero usar essa lista que eu acabei de fazer e aplicar essa lista, então, às outras brigas, outras lutas e competições que têm a ver com o reino de Deus, mas mais na forma de nos preparar. Tem a questão da briga. Eu não sei se aconteceu na vida de vocês, meninos, se já tem um valentão na escola que está querendo, sempre está perseguindo você ou seu amigo, ou talvez os pais já podem lembrar dessa situação. Eu posso lembrar e
estava em muitas igrejas, muitas escolas, e sempre tem alguns valentões, então, em plural, que estão perseguindo outros, e eles são homens, meninos, bem fracos, no sentido que eles não têm muita coragem, porque eles usam sua força, e assim eles estão mostrando que eles são homens mesmos. E tem outros que são menores e também que são mais tímidas, e eles sempre são vítimas desses valentões. E agora, o que devemos fazer? Alguns homens dizem, não, é bom realmente destruir estes valentões e humilhá-los, porque assim é só assim que eles vão aprender. Mas temos de lembrar que sempre terá outro valentão. Um caindo, outro vai subir. Então, isso é uma questão, uma pergunta bem prática. E no livro dele, Wilson trata isso um pouquinho. E eu acho que é importante, então, colocar essa situação nessa ideia da guerra cósmica. A gente tem que ficar sentado com o nosso filho. A gente tem que explicar que vida é uma luta. Ser um cristão é ser alguém que sempre está defendendo a verdade à custa própria. E essa luta cósmica é conforme a vontade de Deus. Agora, a gente tem que entender se essa luta na escola, ou em outro lugar, talvez no trabalho, porque até adultos fazem, combina ou encaixa na luta espiritual. E assim, o nosso superior ainda é Deus, em primeiro lugar, e é Ele que vai determinar se é necessário lutar. Primeira pergunta é, será que a Bíblia deixa o nosso filho brigar? Eu quero notar que a ira em si não está contra a palavra de Deus. Em Marcos 11, Jesus está no templo, ele está com zelo pela casa do Senhor. João 2, versículo 12 também. Você pode ler sobre Jesus lá no templo com a corda, purificando o templo, derribando as mesas, expulsando os que estavam vendendo, versículo 15 diante. E a João 2, também João 2, versículo 12, é outro exemplo, talvez ele fez 2 vezes até. Olhe para o Antigo Testamento, você pode ver a ira de Deus contra o diabo e também contra os israelitas desobedientes. Leia só o Salmo 78, por exemplo, e tem Deus ficou indignado. O Salmo 105 fala sobre ira de Deus contra os perversos no povo de Deus. E veja especialmente a ira de Deus contra o pecado quando olhamos para a cruz. Quando pensamos na cruz, temos de entender a ira de Deus. Quando falamos sobre salvação, temos de entender que a salvação da ira de Deus contra nós e contra os nossos pecados. Então, falamos sobre ira justa, ira divina, ira santa, que faz parte do homem de Deus, um homem bíblico. Essa ira é a ira contra pecado, contra o diabo, contra aqueles que atacam o ungido do Senhor. Salmo 2. Esta ira é natural, é um dom de Deus dado ao homem para que ele pode servir a Deus com todo o seu ser. Esta ira não é desejo, tem nada a ver com o indivíduo em si. Não é uma vingança
pessoal. Uma ira santa contra o pecado, contra a injustiça, contra o diabo. E se seus filhos não têm esta ira contra o pecado e o diabo, há um problema. E os pais devem entender e aprender como mostrar ao seu filho que a emoção da ira em si não é errada, mas o motivo da ira tem que ser ensinado. Muitas vezes aprendemos a emoção da ira por causa do nosso orgulho. Muitas vezes ficamos irados porque somos arrogantes. E não só adultos, mas também meninos. Mas vocês adultos não escaparam disso ainda, é só ir no trânsito. E você vai ver que aquele que cortou a frente de você e quase bateu no seu carro, e você fica irado por quê? Não porque havia uma injustiça, mas porque alguém tinha ousadia fazer alguma coisa contra você. Rapaz, imagine. É orgulho. O homem também, o menino tem, o homem tem. A gente não tem que jogar a ira fora, a gente tem que avaliar a ira com discernimento. Tem ira legítima, tem ira santa, e se não tivermos essa ira, não podemos ser bons soldados no reino de Deus. Já vi muitos homens que estão ouvindo desde a infância que não pode ter ira. Então, quando eles estão vendo alguém batendo outra pessoa, uma mulher, eles não ficam irados. Eles ficam, rapaz, veja aí. E não tem esse desejo de defender e guardar a justiça. Entra na igreja, eles vão aceitar tudo, porque eles foram, todo mundo, toda a vida, não se irem, não se irem, não se irem. Mas Deus fica irado com aquele pecado, com aquela rebelião, com aquela injustiça. E então a gente tem que, é muito difícil, em verdade, canalizar a emoção, direcionar a emoção da ira para a glória de Deus. Mas vendo isso, os pais já podem ficar um pouco mais felizes, porque eles agora entendem que é natural no homem odiar pecado, o homem e menino transformado, odiar pecado. Isso também explica muitos dos salmos que falam sobre o amor de Deus, a misericórdia dele, e eles terminam dizendo que Deus puna esses malfeitores que sempre estão atacando a igreja. Hoje em dia a igreja sinta falta desse tipo de homem. Não ficamos irados. Não deixamos o diabo entrar na igreja e sempre oferecemos um café. Venha, não, a gente não gosta de lutar, somos cristãos. Entre, diabo, entre, sim. Aqui tem outra porta, é bom entrar. Isso é muito estranho. Então, por isso tem conferência que fala sobre homens fortes que querem defender e reconhecem o perigo do diabo. Atos 5, eu vou voltar a essa passagem, que é um bom exemplo, porque a Bíblia não nos chama a sermos pacificadores em todos os casos. Melhor, eu vou explicar isso. Eu quero dizer que não somos chamados a manter a paz, manter uma situação tranquila, sem confrontação em todas as situações. Atos 5, lemos sobre a prisão dos apóstolos, versículo 17, e o anjo que chegou, e ele disse a eles têm que ir de volta e pregar a Cristo. Esse é o versículo 20. Então, eles estão
mais uma vez, eles têm que falar com os líderes na igreja. E vemos as palavras, versículo 28, eu vou ler. Agora, os líderes da igreja estão dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, os líderes estão dizendo: bom, vocês estão causando uma situação não é muito confortável, ok? Vocês estão falando e todo mundo vai achar que os líderes são culpados pelo sangue de Jesus Cristo. É interessante que eles disseram, na hora da crucificação, o sangue dele esteja nos nossos ombros, em nossas cabeças. Agora aconteceu, eles não gostam. Veja a resposta de Pedro. Aqueles que acham que em qualquer situação o homem deve defender a paz e tranquilidade, só tem que olhar o versículo 29. Pedro e os demais apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é claro, o princípio. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. E Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E Pedro falou: vocês mataram o autor da vida. Pedro estava promovendo paz em Jerusalém. Pedro estava deixando as coisas como eles estavam para evitar confrontação. Não, Pedro estava defendendo a paz verdadeira, que é a paz que se acha na verdade. Ele estava defendendo a verdade, que Jesus é o autor da vida, o príncipe e salvador. E ele, para defender a paz, tinha de confrontar os inimigos desta verdade. Veja outra forma de lidar com confrontação. É Gamaliel. Ele é um homem que está guardando a situação como está, para que seja tranquilidade, não, sem confrontação. Veja, versículo, eu tenho aqui a marca, 35. Israelitas, atentai bem no que ides fazer estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com eles. Ele não se preocupou com a verdade. Ele se preocupou com a paz, com a ideia falsa paz. Essa ideia de não confrontação. Ele entendeu que é uma possibilidade que eles estavam falando a verdade. Até que eles eram representantes de Deus. Mas ele não se submeteu. Ele não mudou a ideia. Ele não quis aprender mais. Hoje na igreja, muitas vezes a ideia dessa paz falsa está reinando. Não queremos confrontação, então não queremos saber o que é a verdade. Então, de vez em quando, irmãos, é necessário lutar, sim. É necessário brigar, sim, para defender a igreja de Cristo, para glorificar a Deus. Agora, seu menino chega da escola, e você sabe que ele tem essa ira, talvez não é santa,
muitas vezes não é. Mas de vez em quando, realmente, ele está, com essa ira, porque o valentão bateu na irmã do amigo dele. E agora pai, ele está fazendo todo dia. O que você vai fazer? Ou talvez você sabe se tem um vizinho, um jovem, que está no bairro, que está perseguindo todo mundo, intimidando. Você é vizinho, o que você deve fazer? Então, é importante, em primeiro lugar, entender o nosso ofício. Não devemos brigar sem autoridade brigar, sem autoridade defender. Então, não devemos brigar para defender a nossa honra, para vingança pessoal. Isso é contra a Bíblia. Vingança não pertence a mim como indivíduo, mas pertence a Deus. E como é que Deus está se vingando, se está punindo os malfeitores? Ele colocou governo nesse lugar, com espada para punir os malfeitores. A gente tem que entender isso. Agora, sendo o ofício do Estado com direito divino, eu tenho não apenas o direito, mas o dever punir aquela pessoa. Isso é parte do meu ofício divino. Ele tem que proteger os inocentes. Infelizmente, muitos de nós achamos que é nossa responsabilidade, nem falamos com as autoridades. Isso é contra o 5º mandamento e estamos esquecendo também o 6º mandamento: não matarás. E ficamos orando e querendo ver uma mudança. Agora, de vez em quando, o policial não está fazendo nada, ou o professor na escola não está fazendo nada. E a pergunta é, eu tenho autoridade, então, agir. E é claro, eu não sei se é muito claro, mas temos sim uma responsabilidade de defender os vulneráveis. Agora a pergunta é como fazer, e a gente pode discutir isso mais. Agora estou pensando nas crianças na escola como um exemplo. Agora imaginando esse valentão que sempre está perseguindo o menino, você, ou talvez seu filho. E então Deus colocou professores com autoridades e que são representantes dos pais naquele lugar. E o menino deve falar, então, a autoridade na situação, em primeiro lugar. E com o seu pai, sua mãe. E se eles não fazem nada, então Wilson disse, então, o pai pode dizer, defenda os vulneráveis ao seu filho. Ele tem direito a brigar. Importante entender, irmãos, que quando tem valentão, ele geralmente é o mais forte. E aquele menino que você está dizendo, então, bate nele, provavelmente vai sofrer muito por causa disso. E provavelmente não vai ganhar se ele é pequeno. Então, até o pai deve pensar nisso, explicar isso, mas para defender justiça é possível brigar. Nessa situação também, quem é o superior ainda fica a Bíblia e a palavra de Deus. Mas eu quero chamar a atenção a alguma coisa. Não temos de brigar apenas com as mãos, punhos, hein? Temos de entender que cristãos têm armas diferentes. 2 Coríntios 10, versículo 4, fala sobre isso. E quando lemos também Efésios 6, vemos que toda briga tem de ter como propósito a glória de Deus, a defesa da igreja e a destruição do diabo. Então, não brigamos para agitar, provocar, não brigamos para demolir, mas sempre brigamos com amor, valorizando a vida da outra pessoa e com seriedade. Mas não é necessário sempre brigar com golpes e punhos e chutas, fisicamente.
temos outras maneiras de brigar. Podemos falar, confrontar com palavras. De vez em quando isso requer mais coragem. E eu acho que a briga física é sempre o último remédio. É só quando, e normalmente o cristão não vai começar a briga. É melhor chegar, falar à pessoa com confiança. Você está fazendo isso, Deus sabe, isso é contra a palavra. O menino que tem coragem de fazer isso, normalmente já mostrou que ele não tem medo de alguém. De vez em quando ele tem que defender essas palavras com os punhos. E os pais devem entender que é uma coisa, uma consequência. Então, não devemos causar brigas físicas. Os filhos nunca devem ser os valentões, embora sejam valentões defendendo justiça, assim como pequenos jesuítas, chegando com a espada, defendendo a justiça, o reino de Deus, e batendo e destruindo outros. Não criamos filhos assim. Então, não queremos brigar, mas não temos medo, se for necessário, para defender a justiça. Agora vamos para a competição, para a última parte. Pessoas perguntam se o cristão pode ser envolvido na competição. O 1 Coríntios 9 fala sobre, fala no contexto, mas fala sobre algumas lutas e competições. 1 Coríntios 9, 23 e 27. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tem vários princípios aqui e mostra que Paulo está vendo a luta cristã como essa competição esportiva. E vemos várias coisas, tem a ideia de correr, ideia de se preparar, até a ideia de lutar com golpes e a ideia de se dedicar a um esporte. Então, competição e treinamento também têm o fim. Eles cabem dentro da ideia da guerra espiritual. E estamos dizendo, queremos treinar os nossos filhos. É muito bom usar esportes e competição para treiná-los a serem soldados no reino de Deus. Homens de coragem e homens de força e homens com perspectiva certa, porque são poucos meninos que são os melhores no esporte, mas todos devem jogar. Agora, vamos pensar no jogo de futebol. Eu acho que, em primeiro lugar, é bom, ao meu ver, treinar seu filho em mais do que um esporte. Estou falando quase uma heresia aqui no Brasil, mas existem outros esportes e seus filhos devem saber. Eu acho que é bom saber muitos esportes, porque então não fica a ideia de esporte é maior do que um só esporte. Você começa a entender que tem várias competições e formas de ficar brincando. E tem regras, e você vai aprender como aplicar uma regra numa situação, outra regra noutra situação. Bom, qual o ofício do jogador? O que devemos ensinar ao filho?
Na hora de jogar um esporte, de ser selecionado ou até forçado a jogar, naquele momento você é um jogador escolhido contribuir ao jogo com o propósito de ganhar. Isso é a ideia de jogar no jogo. Eu não estou dizendo que é a coisa mais importante, porque acho que essa comunhão e divertimento é também muito importante, mas basicamente todos que estão no time querem ganhar. Então todos os jogadores têm que ter a mesma ideia. Eles têm que se dedicar a esse alvo comum, que é aquela causa maior, embora está só um jogo. O jogador também promete fazer tudo conforme as regras. E ele concorda que ele vai sofrer penalidade se não jogasse conforme as regras. Então, se você está jogando futebol, tem que presumir, tem que supor, tem que entender que você tem que obedecer às regras. As regras são importantes no jogo. Pelo fato que está jogando, você está dizendo que eu quero obedecer às regras. Se você não quer, então não é lugar para você. E também o jogador tem um compromisso com o seu próprio time. E também com o outro time. E ele vai respeitar os dois. Muitos jogadores só pensam em si mesmo. Isso não é caso, especialmente nos jogos de times. Você tem um compromisso com o seu time e com o outro time. O outro time pode confiar que você, como cristão, não vai bater nele contra a regra para machucá-lo com propósito. Isso é contra a regra. Então, tem confiança e compromisso. E também é interessante entender que muitos jogos que têm times têm pouco a ver com você como indivíduo. Isso é muito difícil entender, porque todos nós achamos que somos estrelas. Somos aquela pessoa, que Neymares, no campo. Mas o ponto é que tem um time. Mas ensinar isso ao seu filho é muito importante, porque agora ele está se preparando para entender a função da comunhão dos santos, da igreja, a igreja católica, universal, quer dizer, em todo o mundo. Quem é o superior no jogo? O jogador entende que Deus é o superior, é a palavra dele, está a coisa mais importante também no jogo de futebol, ou jogo de qualquer. Mas também Deus usa o juiz, escolhido julgar e tomar decisões difíceis. Não combina bem com a fé cristã ficar chorando quando ele disse, você fez isso. Não, mas foi isso, foi o sol, foi isso. O homem tem que entender que existe um juiz, ele está explicando as regras, aplicando as regras, e assim. Então, o homem cristão vai reconhecer, vai obedecer, e não vai ficar xingando o juiz, ele é cego, isso, eu não sei o quê. Tende a aceitar essa decisão como final. Agora, imagine seu filho indo para o campo, fazendo erro, ele fica bem envergonhado, ele não gosta, e talvez porque é um homem orgulhoso, e o juiz chega e diz, bom, você fez erro, e a tendência nossa é reclamar, defender. Não, foi ele, foi eu. Eu estou vendo muito isso aqui no Brasil. Muito reclamo, muito chorar, muito não é justo. Cadê o homem que disse, não, eu escolhi esse homem ser juiz. A regra é regra, eu quebrei, sem querer, mas ainda quebrei. Então, temos que aceitar, temos que ensinar isso ao filho. Também vai ajudar na questão da disciplina na igreja. Também, de vez em quando, eu jogava muito, eu sei como é, o juiz chama alguma coisa, você quebrou a regra, e tem uma penalidade, outro jogador, só que você está ainda jogando e está doendo sua perna. E ele tem a penalidade, terminou, e você está olhando, ainda tem ódio dele. Você quer mais punição.
Então tem ideia no jogador que tem que vingar a si mesmo. Então eu vou chegar a próxima vez, eu vou vê-lo, ok? Eu tenho essa ideia. Isso não é cristão, não. Retaliação é a palavra, retaliação não é cristã. É muito pobre. É mostrar imaturidade. O que é a terceira pergunta, então, qual o seu ofício como jogador? Quem é o seu superior? E o que é que Cristo quer de mim? Cristo quer um jogador humilde, um servo dele. E homens que assumem responsabilidade pelas suas próprias fraquezas e faltas. O jogador cristão vai refletir Cristo no campo de guerra. Vai trabalhar com todo o seu esforço. Preguiça é punida na competição de esporte também na igreja. Não, o homem que entende também não vai fingir essa injúria para evitar as consequências. Isso não é algo de homem. O jogador deve ser capaz e pronto para fazer sacrifícios para essa causa maior. Não vai ficar xingando do outro time também. Então imagine Cristo no campo, na batalha. No mesmo ponto, então, desobediência às regras com intenção é desobediência à palavra de Deus. Então, se você esteja jogando um jogo de futebol, você tem que me ajudar um pouco com as palavras, mas se você fica além da linha de impedimento e não tem juiz porque é casual, só irmãos em Cristo, e você fica lá esperando, finalmente a bola chega e você bota dentro e você quebrou a regra. Você desobedeceu a palavra de Deus. Não é só para ganhar. Então essa ideia tem que estar na nossa mente. Fingindo injúria. Injúria é essa ferida. Pessoas que eles caem, eles estão fingindo. É engano. Você está querendo usar esse engano para receber o que não pertence a você. Isso é contra a palavra de Deus. O cristão não vai fingir. Se ele está doendo, pode chorar. Mas não, se não. Sabe alguma coisa? Sabe por que pessoas fazem? Eles são cansados, eles são eles reconhecendo que eles perderam. E na hora dessa, você cai, agora não é culpa minha. Isso é engano. Você está fazendo mentira. E não é estratégia bíblica. Também preguiça é pecado. O homem que sempre quer estar no campo, mas não está contribuindo essa guerra, então todo time sofre por causa disso. É pecado. Também fazendo ou reclamando a decisão do juiz é pecado. É rebelião, é orgulho. Então estamos pensando no coração do seu menino durante o jogo. Fazendo o jogo e a vitória é a coisa mais importante na vida, acima da comunhão, acima do divertimento, também é um pecado. Eu acredito no espírito de competição, sim, eu acredito é importante, mas no contexto da igreja, da comunhão, de interação com outros, de refletir Jesus Cristo. Então, se temos a ideia que ganhar é a coisa mais importante no mundo, é idolatria, engano e orgulho. Então, eu já vi pessoas, se sempre estão querendo ter vantagem. Então, se não tiver uma linha fixa, eles sempre estão colocando a bola um pouco mais perto. Se tem pênalti, eles sempre estão querendo colocar a bola um pouco mais perto
da barra, porque eles querem ganhar. Ou se está selecionando um time. Eu estou pensando em cristãos aqui, a gente tem que dividir. Então, tem pessoas que querem escolher todos os melhores jogadores para o seu próprio time. Então, se for possível, aqui tem pessoas que colocariam todas as crianças lá e todos os mais fortes aqui. Vamos jogar. Isso é cristão. Não, esta ideia errada sobre esporte. Vamos ensinar os nossos filhos sobre isso, que queremos ter igualdade, queremos ter um esporte mesmo, para que possamos melhorar e para que possamos ser soldados cristãos melhores, que sabem perder. Quando eu comecei a ensinar meus filhos esportes, eu fiquei muito desanimado, porque eles não aguentaram a ideia de perder. E faz muito tempo, eu vou deixar vou fazer eles, porque são gêmeos, perderem de novo. Porque eles ainda estão chorando, eles não estão aceitando que são piores do que eu. Bom, bem competitivo. Mas o ponto é, e eles perderam de novo, e eles não sabem o que fazer. Então eu parei, eu ensinei agora. Veja, esporte é esse. Como até Paulo fala, se só um tem o prêmio, mas um só leva o prêmio. Isso é importantíssimo para os nossos filhos entenderem. E esporte, porque tem um time que é melhor do que outro. Tem um pouco a ver com capacidade, mas muito a ver com erros. Normalmente, você pode assistir esportes. É quando um time faz erro que o outro vai ganhar um ponto. E então, é parte do esporte. Seus filhos, vocês têm que entender que isso faz parte do esporte. Então, a gente pode ser um pouco mais objetivos quando chegamos ao campo de futebol. Finalmente, a questão é como é que isto glorifica a Deus. Muitos de nós sofremos por causa do nosso orgulho. É uma fraqueza muito forte do homem. O orgulho é tão forte que chega um momento que não queremos nem entrar na competição. Se temos uma dúvida que a gente se pensamos talvez eu vou perder. Achamos que perder uma vergonha tão grande que nem queremos começar a luta. E isso é importante entender isso, que a gente tem que entender, é importante aprender como perder. Hoje em dia, se Gideão estava nos conduzindo à guerra, e Deus diria, veja, aquele exército dos midianitas é tão grande que está enchendo todo o campo aqui. É muito grande, muito maior do que seu exército. Então, qualquer um de vocês que tem medo pode voltar a casa. Quantos de vocês voltariam na hora? Provavelmente muitos de nós. Verdade é essa. Nós queremos ensinar os nossos filhos e também aprender que, de vez em quando, a gente tem que entrar na competição, até quando seja difícil, para que aprendamos a lidar com dificuldade. Como é que esse jogo glorifica a Deus? Eu vou falar mais uma coisa que eu percebi. Há muita confusão neste mundo. Há confusão entre esse jogo no campo, no acampamento, e a televisão. O jogo, não sei quem é o time de Aracaju, desculpa. Tem um time? O melhor time no mundo, Confiança. Então, não sei. Bom, desculpa, está até gravado. Hein? Isso é perigoso. É perigoso por causa da idolatria. Mas vamos... Agora, tem crianças e eles gostam de assistir essa televisão, como nós todos. E eles saem confundidos. Eles começam a pensar que eles são aqueles peritos.
Eles estão aqui no campo, eles estão jogando, eles acham que eles são Neymar, eu não sei. Ele joga para quem? Para algum time, né? Brasil. E eles acham que eles são Neymar. Até meus filhos, eu sou Neymar. Não, eu sou Neymar. Eles ficam brigando quem é Neymar. Mas o ponto é que há uma confusão. E agora, se alguém bate no pé deles, eles não entendem isso, que isso faz parte do jogo. Eles acham que aquela pessoa tinha ousadia chutar em Neymar. E eles, que é isso? Eles acham que eles são tão bons no esporte. Então a gente tem que explicar bem a crianças. E a gente tem que entender também que há uma diferença entre aquele que prepara a vida toda para jogar futebol e você, menino, na escola. Eu jogava golfe muito, eu gosto muito, mas é muito difícil. E a primeira vez, você está batendo bola, está indo na floresta e outra, e você está só pensando já mais $2. Perdi, você fica um pouco mais frustrado, e muito difícil, porque é muito difícil conseguir bem. E eu estava, assim, bem irritado comigo mesmo. E meu sogro, que estava massacrando o seu genro, ele disse: meu filho, pense um momento, quando é a última vez que você jogou? Eu disse, bom, é a primeira vez, a segunda, a terceira, a 10ª vez. Ele disse, por que você acha que você é perito? Só jogava 10 vezes na sua vida, e por que você acha que você pode fazer? Eu disse, não, tem razão. Então ele disse, seja realista. Os meninos têm que ser realistas no campo também. Eles não são aqueles peritos, e se eles não acertam, tá bom, somos fracos, estamos aprendendo. Então, essa atitude também dá muita alegria ao esporte. Tira a pressão e todo é preparação para um dia, talvez, seja o melhor na sua turma, alguma coisa. Ok. Finalmente, temos que entender como é que eu posso usar os meus talentos e como eu posso ser criativo. É bom treinar-se nessas competições, você tem que ajudar o mais possível, mas ao mesmo tempo sem idolatria. Então fazemos tudo com humildade e confiança. Para resumir, por que é importante ensinar seu filho estes esportes, essa competição? Porque você vai ensinar submissão à palavra de Deus e a Deus mesmo, submissão aos governantes e também as regras da vida. Você vai ensinar submissão sem engano. Também você vai ensinar humildade e a ideia realista sobre si mesmo. O filho que tem essa ideia que não é orgulhoso tem muito mais alegria na vida dele. Sempre tem. Ele não tem que comprovar a si mesmo a ser algo que ele não é. E essa busca está matando muitos filhos. Eles saem querendo ser alguém que eles não podem ser. Também você aprende como trabalhar com outros, especialmente no jogo de futebol, e que essa causa maior é mais importante do que você. Então, tem pessoas que ficam mais iradas se alguém bate neles jogando futebol do que se o time ganha ou perde. Isso também é um pouco pobre. Também, jogando futebol e assim, tem pessoas que estão aprendendo. Então, entendemos a nossa responsabilidade de treinar esses. Eu acho muito chato quando cristãos estão jogando e tem só jogo de divertimento e chegam alguns meninos ou algumas pessoas que não sabem jogar muito bem. Ele, não, fique fora, porque a gente quer jogar Isso é muito ruim. Não é? A gente tem que pensar em treinar outros no jogo de futebol para o bem deles e para o bem. Mas também na igreja. Queremos usar todos, até os fracos, aqueles que estão aprendendo. E cada um tem sua contribuição. E isolar pessoas no esporte, qualquer esporte, é muito ruim. Finalmente, vocês aprendem como continuar até o fim e aceitar disciplina. Eu era técnico de um time de basquete. Eu jogava e depois
era técnico. E meninos de 14, 15 anos, depende. E foi a regra minha que eles tinham de obedecer na hora, o técnico. Estava ensinando essa disciplina. E eles tinham de aprender humildade. E na basquete, você de vez em quando, se alguém está entrando à cesta, você pode ficar de pé, assim, reto assim, e se eles batem você pode, ele seria penalizado, outra pessoa que bateu em você. Mas é muito difícil ficar assim quando alguém está chegando com joelho e cotovelo, tudo isso com bola. Mas eu ensinei isso uma hora. E eles tinham de ficar lá e deixar outra pessoa bater neles. E eles gostaram, aqueles que estavam batendo, gostavam muito, os outros saíram muito bem, alguns machucados, tudo, mas eles aprenderam que essa persistência é importante para o bem do time, essa ideia de sacrifício. E outra vez, essa ideia de resistência e aceitar a disciplina. Depois de Natal, tem 2 semanas fora da escola e todo mundo está em casa comendo, desde o último dia da escola até você voltar. Então, tivemos um treinamento imediatamente depois dessas duas semanas. E eu sempre tenho a mesma rotina. Então, eles tinham de correr. Tem várias linhas, eles estavam suando. Um menino um pouco mais gordo, que talvez até acho que ele comia um pouco demais, ele ficou, não posso, diz, o que problema, eu tenho que vomitar. Eu disse, bom, tem banheiro lá, ele foi, ele vomitou, ele voltou, eu disse, pode continuar. E todo mundo parou, que isso? Eu disse, bom, irmãos, vamos entender que tem que ter resistência, persistência, importante. Então, não queremos criar, que dá a impressão que na igreja, com amor e tudo isso, temos homens e meninos moles e mimosos, é a palavra. A gente tem que entender que até podemos usar esporte para fazer isso. Agora, são algumas considerações no contexto que Deus use para a glória dele. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, reconhecemos que estamos numa guerra espiritual, uma guerra cósmica, e que Tu tens dotado muitos membros na igreja com as habilidades importantes nesta luta. Reconhecemos que todos nós temos um papel importante na igreja e que, quando pensamos na masculinidade bíblica, vemos como essa masculinidade é importante na igreja, faz parte da sua igreja, faz parte também da avança da tua igreja, e não apenas defesa dos princípios bíblicos, mas também no ataque contra o diabo, o mundo e nossa própria carne. E Deus, reconhecemos que muitos de nós sofremos porque somos tímidos e temos dificuldade e queremos, em verdade, ser homens verdadeiros que estão defendendo a verdade e também ensinando os nossos filhos a ficarem firmes na fé. Ó Senhor, queremos uma igreja cheia de homens fortes e valentes, homens que podem ver a situação e o que é necessário fazer. Queremos, ó Senhor, oficiais sem medo da opinião dos homens, sem medo nem da morte, homens que defenderão as ovelhas com a sua própria vida. Deus, não queremos deixar o diabo entrar na igreja sem uma luta. Então, oramos que possamos ter um entendimento e a visão, que todos nós também possamos lutar contra os ataques do diabo. Deus, hoje também reconhecemos que nem todos são homens que estão envolvidos na luta física, na guerra física contra o mal. Mas também tem homens que são peritos na área de ciência, outros que são peritos na área de estudar teologia, de ler. E tem outros homens que são bem
capacitados na área de indústria, consertando as coisas, a área técnica. Ó Deus, que todos nós possamos ver como podemos usar nossos talentos, nossas capacidades para a Tua glória, para defender a Tua igreja de forma masculina, usando também, reconhecendo que somos homens de Deus. Oramos também ao Senhor pela geração vindoura, que eles possam ouvir o ensino, que eles possam entender que a igreja precisa deles, que todos nós possamos lutar para a glória do Teu nome, conforme a Tua palavra. Também ao Senhor oramos pelos esportes e competições. Sabemos que neste contexto muitas pessoas fazem uma distinção entre vida verdadeira e jogo. Também é feito no computador e na televisão. Ó Senhor, que entendemos que há uma guerra só e que todos os preparativos são servindo o avanço do Teu reino, a glória do Teu nome. Oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.